Vamos lá, capítulo 16, verso de número 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui, meus irmãos, vamos orar, pedir a bênção de Deus para a sua palavra. Oremos. O Pai bendito, graças te damos, Senhor, pela nossa igreja, que é uma igreja, ó Deus, que preserva, ó Deus, a fiel exposição da Tua palavra, Senhor. Sem filtro, como a gente diz, ó Pai, porque queremos que a Tua igreja conheça cada vez mais a Tua palavra, a verdade. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Precisamos conhecer mais do Senhor, dos Teus propósitos, da Tua revelação. Ajuda-nos, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, desperta em nós amor, temor, para nos aproximarmos mais, para valorizarmos, priorizarmos mais as Tuas coisas, Senhor, as coisas eternas e espirituais, na nossa vida hoje. Ajuda-nos a compreender um pouco mais sobre esse tema tão importante, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia, Senhor, fale ao nosso coração, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, precisamos lembrar que a gente está lendo uma parábola. Primeira coisa que a gente tem que lembrar os irmãos, nós estamos nas famosas parábolas de Lucas. Você observou que é uma sequência de muitas parábolas? Você tem aí, ó, se você observar a parábola da grande ceia, né, você tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador infiel. Então, uma sequência de parábolas
e depois vem no verso 19 a parábola do rico e o Lázaro. Então, o que é uma parábola, gente? O conceito de parábola é um mistério, é um enigma. É quando Jesus quer fazer as pessoas pensarem. Ele lançava as parábolas e as pessoas então ficavam refletindo, meditando, para chegar a uma conclusão. É um enigma. Mas elas trazem lições profundas, geralmente baseadas em fatos, coisas verdadeiras, mas em histórias que nós não sabemos se esse Lázaro existiu. Mas com certeza, nós podemos crer que as parábolas são verdades, não são, vamos dizer assim, coisas desconectadas da realidade. Usa-se figuras, usa-se elementos daquela cultura que façam sentido para aquela época. Quando você vê, por exemplo, a ovelha perdida, para nós, quem aqui já perdeu uma ovelha? Você já perdeu uma ovelha? Você já deixou 99 ovelhas? Não faz parte da sua cultura, da sua realidade. Se Jesus estivesse vivendo no ano 2024, provavelmente ele ia contar uma parábola, o celular perdido. Todo mundo já perdeu o celular, né? Entendeu? Aí você mandou rastrear, né? Então, em vez de contar a história do bom samaritano que foi assaltado pelos homens, né, no caminho lá, ele ia contar o que é, dois motoboys, né, parou e assaltou, ele ia contar coisa do nosso contexto, da nossa cultura. Então a gente precisa ir lá naquela realidade, entender aquele contexto, entender que essa história é baseada em coisas verdadeiras, são lições preciosas, profundas. E a ideia é essa, né? A parábola ela tem esse propósito de fazer a pessoa chegar à conclusão. Jesus te conduz a uma verdade, Ele quer nos conduzir a uma verdade aqui. Então, é interessante essa do rico e o Lázaro. Como é que está o subtítulo aí? Já começa por aí. Como é que está o seu subtítulo na sua Bíblia? Tá, o rico e o mendigo. Não está aí assim? O rico e o mendigo. Mas não é um bom título não, sabia? Esses subtítulos aí foram as sociedades bíblicas colocaram para simplesmente delimitar as porções bíblicas. Não tem problema nenhum. Isso aqui não é inspirado. Mas já muda completamente uma coisa profunda aqui. Você percebeu que o rico não tem nome. Quem tem nome? O Lázaro. Já vai por aí. Deus conhece e chama pelo nome os seus filhos. Já começa por aí. O rico não tem nome. O personagem importante aqui, a atenção está sendo dada ao mendigo. Havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, todos os dias, se regalava esplendidamente, mas não dá o nome, não há um relacionamento pessoal. Deus não faz com que esse rico seja alguém que tem aquela relação pessoal com o Senhor, nem o nome dele está registrado aqui, mas foi alguém muito abençoado, com as bênçãos que a gente chama de bênçãos temporais. É isso. Tinha saúde, tinha dinheiro, se vestia de púrpura e linho finíssimo. Ele teve todas as bênçãos que o mundo oferece. Não tem problema nenhum quanto a isso. Ele se regalava esplendidamente. Então a gente vê muitas coisas aqui, mas ele não tem nome. Então a gente já tem que começar a observar algumas coisas. Bênçãos materiais não representam necessariamente que Deus está perto dessa pessoa, abençoando essa pessoa, que Deus tem um relacionamento com essa pessoa. A pessoa pode ter saúde, dinheiro, tudo dá certo nessa vida, ele prosperar muito, e ele não tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Nem o nome dele está registrado. E é possível, por outro lado, a pessoa passar por lutas, por dificuldades, por grandes provações, por situações assim, difíceis, e ter um relacionamento pessoal com Deus. Isso é totalmente possível. A Bíblia diz aqui, havia também um certo mendigo, mas tem nome. Olha o contraste, gente. Como que um mendigo, um morador de rua, Deus está dando um nome para ele?
E a gente sabe o destino dessa pessoa. Então, o que define o nosso destino lá, na eternidade, não é a circunstância, não são as bênçãos temporais que você recebe nessa vida, não é saúde, isso não reflete nada. Você pode receber tudo do bom, do melhor nessa vida, e o seu destino não ser tão bom. E você pode passar por experiências difíceis, por provações, por dificuldades, alguns até questionarem se Deus é com você ou não, mas Deus te chamar pelo nome, Ele caminhar com você, Ele está presente na sua vida, porque Deus é socorro presente na tribulação, Deus se faz presente mesmo nas dificuldades. Então havia aqui um homem, que tem todas as bênçãos materiais, temporais, não passou por nenhum tipo de privação. Havia um homem rico, ele se vestia bem, ele tinha tudo do melhor, ele tinha uma casa bonita, tudo era farto, a Bíblia diz. A palavra de Deus diz assim, que o mendigo desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Então havia um homem que era farto de muitas bênçãos temporais, mas era pobre espiritualmente, não tinha vida com Deus, não tinha um relacionamento com Deus, não poderia ser chamado nem pelo próprio nome aqui, porque Deus não tinha um relacionamento pessoal com ele. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Aqui você vê o contraste. Então é alguém que tem privações materiais, ele tinha privação da própria saúde, coberto de chagas. Ele não tinha um cuidado, a sua saúde não tinha saúde, tinha problemas nessa área. E ele tinha privações, ele desejava se alimentar, ele passava dificuldades, passou aperto, passou por esse mundo em muita luta, e Deus estava com ele, Deus chamava pelo nome. Então isso aqui já mostra para a gente algo profundo, gente, algo que não dá para a gente julgar pelo que a gente vê exteriormente. A palavra de Deus diz que o homem julga o exterior, mas Deus sonda o quê? O coração. A gente não sabe o que acontece lá dentro. Então você pode estar com Deus e passar por dificuldades. Alguém pode estar tudo dando certo na vida dessa pessoa, ser cheio de saúde, prosperando, indo para frente, e Deus não está com essa pessoa. Isso já é algo muito sério, muito importante. Por outro lado, a gente tem que fazer uma ressalva, né? Alguém pode dizer assim, então, será que a privação, o sofrimento desse homem, é que deu a ele direitos na eternidade? Ele comprou com o sofrimento dele, com as privações, porque o texto parece querer dizer isso, quando o texto diz assim, olha, ele teve, o texto é muito claro, quando diz assim, olha, quando o rico, no seu tormento, faz um pedido, e a resposta da palavra de Deus é assim, ó, lembre-te que você recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. É claro que aqui, meu querido, a gente nunca pode interpretar um texto da palavra de Deus isolado do seu contexto. Nunca se interpreta uma doutrina tão profunda sobre questões escatológicas da vida após a morte, baseado num único texto isolado, principalmente uma parábola, que quer trazer grandes lições para nós. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente sabe que não é a pobreza que conquista os céus, não é o sofrimento, não é o tormento de forma nenhuma, porque a palavra vai mostrar que muitas pessoas de Deus tinham muita saúde, prosperaram muito, e não há nenhum problema nisso também. Então, a grande lição não é ser rico, ser pobre. Não há virtude na pobreza, não há virtude na doença, de forma nenhuma. Está justamente quebrando um padrão, porque naquela época era muito mais comum isso. Então, uma pessoa que passava por uma enfermidade, por uma privação, uma dificuldade, Deus está castigando, Deus está corrigindo. Essa mentalidade era muito comum naquela época. A parábola está quebrando isso. Até mesmo você lembrar a história de Jó. Qual que é a grande questão de Jó?
Jó era um homem que tinha tudo, do bem, homem abençoado por Deus, uma família abençoada, filhos, próspero financeiramente, mas passou por uma grande provação. E o que a palavra de Deus nos mostra no livro de Jó? Que os amigos, as pessoas que conheciam, começaram a julgá-lo. Alguma coisa muito errada você fez para estar passando por que você está passando, porque era uma mentalidade naquela época. Então essa parábola já está quebrando isso. Você pode ter Deus na sua vida, passar por riqueza e por pobreza. Ambas as coisas trazem lições, podem ser usadas por Deus, podem ser permitidas por Deus na sua vida. Então isso também não define nada. Ambos aqui, meu querido, viviam nesse mundo. Um tinha relacionamento com Deus, pessoal, tinha nome, Deus estava com ele, Deus tinha um propósito na sua vida, mesmo diante de todas as adversidades que ele passava. Aconteceu que ambos vão partir desse mundo. Aí a Bíblia então vai, do verso 22 em diante, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Percebe aqui agora então, a morte sela o destino da alma. A partir daqui, essas duas pessoas que tiveram experiências diferentes, seguem destinos totalmente diferentes agora. A Bíblia diz que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí vamos pensar umas coisas, que a gente vai estudar escatologia alguns domingos aqui, nós vamos esclarecer algumas coisas. Tem que entender o seguinte, o que acontece na hora da morte? A palavra de Deus diz que o que é morte? Primeira coisa, morte é separação. A Bíblia diz que o pó volta ao pó como era, e o espírito a Deus que o deu. Isso acontece com todos. A morte aqui é quando você separa o corpo, morre, é sepultado. E o espírito, Deus vai agora dar um destino para esse espírito. O que acontece? O espírito, a parte imaterial, vamos pensar assim, o ser humano é dividido em duas partes, uma parte material e uma parte imaterial. Assim que nós morremos, aquela parte material fica aqui, o pó volta ao pó. E a parte imaterial, espiritual. Quem está com Deus, quem tem um relacionamento com Deus, já vai para um lugar de consolo, de graça, de luz, na presença de Deus. Então você vai ter inúmeros textos que vão nos mostrar isso. Um outro exemplo clássico que você tem de alguém que morre e já está na presença de Deus, assim que parte desse mundo. A Bíblia vai dizer do ladrão na cruz. No ladrão na cruz, você tinha Jesus no meio, dois homens malfeitores, pecadores. Um se arrependeu e o outro não. A Bíblia vai dizer que o que se arrependeu vai fazer um pedido para Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, entrares no teu reino, lembra-te de mim, está orando, está pedindo, está clamando. Ele confessou os seus pecados, ele reconheceu, nós estamos aqui porque merecemos. Ele reconheceu quem ele era, ele confessou os seus pecados, reconheceu quem era Jesus, chamou ele de Senhor. Ali, você vê claramente alguém que tem um coração, naquele momento, Deus moveu o coração dele. A promessa de Jesus qual foi? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, uma outra palavra usada para um lugar de paz, de consolo, de luz. Então você vai ter muitas passagens na Bíblia que vão mostrar. A Bíblia diz que aqueles que morrem no Senhor, usam um outro termo comum na Bíblia, dormem. Então, o que é o dormir no Senhor? É um sono profundo, que nós vamos apagar de tudo? Não, a Bíblia mostra que ele estava claramente sendo consolado, estava na presença de Deus. Jesus fala que ele hoje estarás comigo no paraíso. A consciência da pessoa não se apaga. Ele já está num lugar de paz, de luz, um lugar bom, que a Bíblia não dá muitos detalhes, passagens mostram, dá uma ideia. A gente sabe que é um lugar bom, é a presença de Deus. Jesus falou, estará comigo. Eu não sei como é que é esse lugar. A Bíblia não dá detalhes desse lugar. Mas entenda uma coisa, é uma dimensão espiritual, porque nesse momento que morre, o corpo volta ao pó, mas quem sobe para a presença de Deus é somente a nossa parte espiritual. Aí vamos lembrar uma coisa, gente, você é corpo e alma, e sempre será corpo e alma.
A morte chama de sono, muitas vezes, a Bíblia chama de sono a morte, porque é um momento temporário que você fica separado do seu corpo. Então você não está ainda num estado de plenitude. Então, a sua alma entra numa dimensão espiritual, está na presença de Deus, aguardando o quê? O juízo final e novos céus e nova terra. Lá sim, no novos céus e nova terra, haverá uma reunião de novo do corpo e da alma. Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios, quando ele fala de ressurreição. Ele fala assim como trouxemos corpos terrestres, traremos corpos celestes. Você vai receber, ele fala, ser revestido de incorruptibilidade, é um corpo incorruptível. Qual o exemplo que você tem na Bíblia, de alguém que já recebeu esse corpo? Jesus, gente. Jesus ressuscitou, e ele tinha um corpo, e era um corpo diferente. Era um corpo que a Bíblia diz que quando ele entra no céu, os discípulos estavam de portas trancadas, com medo dos judeus, após a ressurreição de Jesus, e a Bíblia fala que Jesus apareceu entre eles. Era um corpo diferente. Era um corpo que, de alguma forma, Jesus entrou naquele recinto sem as portas se abrirem. É o corpo que a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. Então não é de carne e sangue como esse, corruptível. Paulo fala na carta de Coríntios que é um corpo incorruptível, que não se corrompe. É diferente, mas é um corpo. Ainda terá uma dimensão espiritual, uma essência, a alma, o espírito, que é a mesma coisa na Bíblia, e vai ter algo externo. Eu posso falar assim, uma identidade interna, espiritual, e uma identidade externa. Porque a Bíblia fala do Monte da Transfiguração, pessoas que apareceram lá com Jesus e puderam identificar essa pessoa. Então no céu, gente, enquanto nós partimos, morremos aqui, nós vamos para a presença de Deus, somente a parte espiritual, e já vamos estar no lugar de consolo, aguardando a volta de Jesus, o juízo final, em que Ele vai enviar para o inferno aqueles que não são do Senhor, e vai nos mandar para novos céus e nova terra. Então haverá, a Bíblia diz que na volta de Jesus, primeira coisa que acontece, os mortos ressuscitarão, e os vivos serão arrebatados. Aqueles que estão vivos vão receber esse corpo espiritual, esse corpo celeste, perdão, e os mortos vão se conectar a esse corpo também. E aí sim, corpo e alma, você vai viver eternamente. Não é uma alma que fica vagando. A gente acha que a gente vai morrer e vai ficar vagando no céu, tocando harpa. A Bíblia não fala nisso. A Bíblia fala que você vai reinar com o Senhor. Você vai ter um corpo e uma alma conectados, e você vai servir e reinar com o Senhor. O que eu entendo biblicamente é que nós vamos ser úteis, não vamos passar uma eternidade só olhando, não, nós vamos reinar com o Senhor, nós vamos governar com o Senhor. Como vai ser isso? A Bíblia fala novos céus e nova terra, um lugar extraordinário, maravilhoso. A Bíblia fala que nós vamos receber galardões, a Bíblia fala muita coisa sobre esses novos céus e nova terra. A gente não tem detalhes, só que aí que vem o problema, né? O que vai acontecer aqui, nessa parábola, já nos dá então algum entendimento. A gente tem que pegar o que a gente conhece do restante da Bíblia, trazer para essa parábola, tirar lições, mas compreender o que está acontecendo aqui. Aqueles que morrem no Senhor, hoje estarás comigo no paraíso, no seio de Abraão. São expressões bíblicas para mostrar. Quem que é Abraão? É o pai da fé, é o representante de todos nós. Foi ele que primeiramente, né? Então ele está nos representando, essa é a ideia. O seio de Abraão são os filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, nós somos crentes, nós temos a fé. Se você fechar os olhos hoje, imediatamente você vai estar na presença de Deus, apenas no Espírito. O corpo vai ficar aqui, você vai estar em paz, sua família vai chorar, volta, você vai estar lá, pelo amor de Deus, eu não volto, mas está muito bom aqui, estou na presença de Jesus, não tem mais conta para pagar, não tem mais gente para encher minha paciência, estou de boa, gente. A Bíblia fala que lá sim, meus irmãos, lá sim nós vamos cessar as nossas lutas. É fim de guerra, é paz, é presença de Deus, é coisa muito boa, é tão bom que você não vai querer voltar, eu te garanto isso. Agora, o céu é um lugar melhor que a terra, porque não dá vontade de voltar.
Você vai ver a tua mulher chorando, e falar, bem, desculpa, aqui está bom demais. Deus vai te dar força, Deus vai aguentar, você vai aguentar. E você também, mulher, você partir antes e falar, benzinho, volto não. Entendeu? Você não vai querer voltar. É muito bom. No mínimo, melhor do que a terra. E quem parte sem Cristo? É muito ruim. No mínimo, pior que a terra, porque ele quis voltar. Qual foi o pedido dele? Faz eu voltar para a terra. Pensa nisso, gente. Essa palavra está ensinando que partir desse mundo sem Cristo é muito, mas é muito pior do que viver nesse mundo. E partir desse mundo com Cristo é muito melhor do que viver nesse mundo. De modo que quem está com Cristo não quer voltar, e quem parte sem Cristo quer voltar. Porque aqui tudo é possível. Aqui você pode ser abençoado materialmente ou não. Aqui você pode ter momentos de paz e momentos de luta, de provação. Aqui, meus irmãos, eu disse que a terra, eu falo assim, já está pagando os pecados. Está não, ainda não. Pagar pecado vai ser muito pior do que o pior tormento que a pessoa passar aqui. Pode ter certeza disso. Quem parte desse mundo sem Deus, vai para um lugar muito pior que esse mundo. Ainda não passou pelo juízo final. A Bíblia diz que quando for lançado no fogo eterno, vai ser corpo e alma. Assim como vai ter um corpo celeste, que vai poder passar a eternidade com Deus, vai ter um corpo celeste, que vai passar a eternidade no tormento, no lago de fogo e enxofre, no inferno eterno. A ideia de dormir é estar desconectado do corpo, aguardando a volta de Cristo, juízo final, separação do bode e da ovelha. Venha à minha direita os que são filhos, à esquerda não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? O Deus preparou o inferno para quem? Primeiramente, a Bíblia vai dizer para quem foi preparado: o diabo e seus anjos. Então existe um lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos. E quem mais vai para lá? Quem seguir o diabo e seus anjos. Quem não tiver Cristo. Não tem meio termo. Não há nada que possa fazer. Essa palavra vai nos ensinar outra coisa. Então aqui a gente tem essa separação. Acontece aqui, morreu o mendigo, já foi pelos anjos levado para um lugar chamado seio de Abraão. Presença de Deus, consolo, muito bom, tão bom que você não quer voltar. Você pode ser o mais rico do mundo, você não vai querer voltar. Você pode ter a mulher mais linda do mundo, você não vai querer voltar. Você não vai querer voltar. Deus é melhor do que tudo, do que todas as bênçãos materiais que você pode ter, do que a melhor saúde. Você pode, tudo que você imaginar que alguém pode conquistar nessa vida, não dá vontade de voltar. É muito bom. Não volta. E partir, você pode ter tudo também nessa vida, ou você pode passar por maiores tormentos dessa vida. Quando você partir desse mundo, lá é tão pior que você tem vontade de voltar para sofrer de novo aqui. Porque o sofrimento aqui na terra não se compara com o sofrimento de quem parte desse mundo sem Cristo. Ponto. Então, o que vai... A Bíblia diz que... então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me esfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembre-te de que se recebeste teus bens e vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Então, a gente já sabe que partiu sem Cristo já é para um lugar de tormento. Mas ainda não é o juízo final, não é a coisa, vai ser pior ainda. A tendência é só piorar para quem está sem Cristo. E para quem está com Cristo, vai só melhorar. Você vai receber o seu corpo, você vai para a presença de Deus, você vai reinar com Ele, novos céus, nova terra. E continua o texto. Diz, porém, Abraão: além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Outro ponto que a gente precisa entender, que uma grande verdade que essa parábola traz. Morreu, meu irmão. Por mais que todas as religiões ensinam que é possível fazer uma coisa após a morte. Alguns falam que você vai ficar purgando, porque é a ideia de purgatório, pagando os pecados lá, para ver se você vai para um lugarzinho um pouquinho melhor. Não adianta a família aqui, vamos rezar, vamos orar pela alma, vamos fazer o que quiser, meu irmão. A Bíblia diz que existe um abismo. Não dá, já era, não tem mais nada para ser feito.
ele pede uma gota de consolo, uma gota do consolo que Lázaro estava recebendo na presença de Deus. Partir desse mundo sem Deus é um lugar já de tormento, e não tem como ir para lá, não tem volta. Quando ele coloca um abismo, não tem como, nada, nem o Senhor Jesus, ninguém vai trazer alguém do lugar de tormento para um lugar de consolo. Diga, não tem mais. A gente pode dizer então que a morte sela o destino da alma. Então, pensando nisso, gente, existe coisa mais importante do que eu ter certeza que, se eu fechar meus olhos, eu quero ir para o seio de Abraão, para a presença de Deus, para um lugar de consolo. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, diz a Bíblia, não é? E perder a alma? O que o homem dará pela sua alma? É a parábola daquele que ajuntou em celeiro, juntou, ficou correndo atrás de conquistar coisa. Gente, loucura isso, é loucura. Tanto que a Bíblia diz, louco, esta noite pedirão a sua alma. Pode ser num segundo, num tris, a qualquer momento. Todos nós vamos passar por experiência, é certeza absoluta. Não estou falando uma coisa hipotética, é uma coisa certa. Você vai passar por essa experiência. Você vai fechar os olhos, o seu corpo vai ser sepultado. Isso é certeza absoluta. Não é uma possibilidade, não, é algo certo. E quando? Ninguém sabe. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Então a coisa mais certa do mundo é isso, gente. E a coisa mais incerta é o que vem depois. E a Bíblia está nos mostrando que um tinha um relacionamento pessoal, tinha nome. Isso que é o mais garantido. Ele tinha nome. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas ouvem a minha voz. Esse homem, chamado Lázaro, tinha um relacionamento com Deus. Não importa o que ele estava passando nessa vida. Tudo tem um propósito. Deus transforma o mal em bem. Tem coisas que a gente não entende. Existem mistérios que a gente não entende. Pessoas de Deus passam por grandes provações, enfrentam enfermidades, passam por coisas que falam, não é possível que isso aconteça com alguém que é de Deus. Acontece. E Jesus diz então que há um grande abismo. Muito bem, então, não tem como passar lá depois, passou para a eternidade e de um lugar para outro. Isso é uma coisa que a gente sabe que não dá mais para acontecer. O que mais que o texto diz para encerrar aqui? Então, replicou, Pai, eu te imploro, já que não tem mais, não tem volta, não há possibilidade, há um abismo. Ele falou assim, replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Você percebe assim, algumas coisas a gente tem que lembrar, quem parte desse mundo não perde a consciência, não apaga num sono inconsciente, que não sabe o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo, vai ter uma eternidade para pensar em tudo que aconteceu, gente, está plenamente consciente, ele está pensando até o seguinte, vai vir mais gente para cá da minha família, assim como eu vivi, tem muita gente que eu amo, que está vivendo do mesmo jeito que eu vivi, nem aí para Deus, correndo atrás das coisas dessa vida, correndo atrás de conquistar, de comprar, de resolver, tudo, a vida da pessoa gira em torno disso, o sentido da vida é isso, e ele então queria, eu tenho 5 irmãos, já pensou ele receber um por um dos irmãos dele, por esse mesmo lugar de tormento? Isso é sério demais, ele identificaria essas pessoas, ele sofreria eternamente junto com essas pessoas, assim como no céu nós vamos nos reconhecer, no inferno eles vão se reconhecer também. Então ele estava ali pensando nas pessoas que ele amava, que estavam lá e não estavam nem aí para Deus. E ele implora, mande a minha casa paterna, tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. A resposta de Jesus é muito interessante. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. Moisés já havia morrido. E os profetas também. O que é Moisés e os profetas? Quem conhece a palavra de Deus, na antiga aliança, ela é dividida. Lei, profeta, salmos. Era a divisão dos 3 livros da Bíblia.
Toda vez que Jesus, várias vezes Jesus vai falar sobre o profeta, os salmos, a lei, ele fala que são eles que testificam de mim. Então Jesus está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus é a única forma das pessoas não irem para o inferno. Ouvir a palavra de Deus, que estava sendo pregada. Deus nunca deixou de ter no mundo pregadores da palavra de Deus. Profeta e Salmos é a divisão do livro do Antigo Testamento. Moisés, profeta e Salmos. Ele citou só os primeiros dois, eles têm profeta e Salmos. Está sendo pregado. Moisés e Salmos e profetas está sendo pregado. Essas três divisões, muitas vezes a Bíblia separa. E era a divisão mesmo. Você tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, que era o Pentateuco. Depois você tinha todos os profetas menores e maiores. Depois os livros poéticos, que eram Salmos, Provérbios. Era assim a divisão do livro do Antigo Testamento. Até hoje os judeus dividem assim a Bíblia em hebraica. É Moisés, que é a lei, os proféticos e os poéticos. É a divisão da Bíblia. O que Jesus diz assim, a palavra de Deus está sendo pregada lá em cima, meu irmão. Eles têm que ouvir. A única forma de você ter fé, se tornar filho de Abraão e ir para a presença de Deus, a Bíblia diz isso. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Só existe uma coisa que vai garantir que você não vai para esse lugar de tormento. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Você ouviu a voz de Jesus? Você segue Jesus? Você coloca Jesus, não é ser membro de uma igreja, você coloca Jesus em primeiro lugar, você tem certeza que você é filho de Deus, que você vai fechar os olhos para esse mundo, você não vai para esse lugar, não tem volta, não há nada que se possa fazer. E olha que ele continua dizendo, ele diz assim, olha, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se alguém for aparecer, falar assim, gente, eu fui para lá, o negócio é sério, o que está sendo pregado da Bíblia é sério, segue isso aí, não vem para cá, não vai, ele diz que não. A resposta é assim, se não ouvem a Moisés e os profetas, a pregação da palavra, nem tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você fala isso, eu via dos antigos isso, né? Nossos antigos falavam assim, ninguém voltou para dizer como vai ser. Eu sempre ouvi isso dos antigos, ninguém morreu e voltou para dizer como vai ser, ninguém sabe, é uma aposta. Eu não vou entrar nessa aposta não. Eu não. Eu vou acreditar que esse negócio que Jesus está falando. Fala, nem que se alguém ressuscitar dos mortos e contar como que é depois, a pessoa não vai se arrepender. Porque não é isso que leva ao arrependimento. Porque que as pessoas morrem, todo mundo sabe que morre. E vive como se fosse viver eternamente aqui. As pessoas vão, a gente vai nos velórios todo dia, gente. Toda hora a gente está indo em velório, todo dia maneira de falar, a gente vive indo em velório. A gente está vendo as pessoas indo embora, Daqui a pouco é a gente, e a gente não se atenta que vai acontecer alguma coisa depois disso, e a Bíblia está falando o que vai acontecer, e a turma vive como se não existisse, como se não fosse passar para lá, e na prática, a gente corre atrás das coisas nessa vida, como se tudo se resumisse a isso, como se o sentido da vida fosse trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, pagar conta, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, pagar conta. A nossa vida resumiu a isso, a nossa geração está ficando doente, por isso, que Jesus diz que é uma geração de loucos, que vão deixar tudo, não vão levar nada. A coisa mais certa, gente, que a gente deveria ter certeza, é que nós estamos ouvindo a voz, porque nem se alguém vier dos mortos, isso não leva a gente ao arrependimento e se voltar para Deus, mas o que? A pregação da palavra. É tudo que a gente tem, gente. É a grande missão nossa. É por isso que Jesus disse, dar-te-ei a chave do reino dos céus. A chave é a pregação da palavra, é o evangelho. Nós temos essa chave. A chave é a pregação da palavra de Deus. É pela fé, tendo ouvido o evangelho da salvação, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos o maior tesouro da humanidade, gente. É a chave do reino dos céus.
E Jesus diz que a única coisa que vai fazer com que os 5 irmãos desse rico que estava em tormento, que os 5 irmãos não fossem para lá, Moisés e os profetas estão sendo pregados. Escuta, ouça, se ouvir a minha voz. A Bíblia diz que o Evangelho é a única forma de nós nos reconectarmos com Deus. Em quem vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É tudo que a gente tem. É o maior tesouro que a gente tem. Se você está aqui hoje, gente, acho que a gente às vezes até esquece de quão abençoado nós somos, gente. Estou passando por uns problemas lá no meu trabalho, eu tenho uns problemas de enfermidade, eu tenho uns problemas financeiros. Jesus contou uma palavra de um homem que não tinha nada. Ele não tinha casa, ele não tinha onde morar, não tinha nem o que comer. Ele ficava olhando a comida do outro, passava fome, cheio de enfermidade, chagas no corpo. Mas ele tinha um nome. Ele tinha um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Quem era o rico nessa história? Rico, meu irmão, é aquele que tem um tesouro eterno, que nada nem ninguém pode tirar de nós. Se você é chamado pelo nome, se você é ovelha, as minhas ovelhas ouvem minha voz, você é a pessoa mais rica, mais abençoada desse mundo. Se certifique disso, tenha certeza disso. Feche seus olhos, fala com Deus, fala: Senhor, eu agradeço, porque olha, eu tenho muito problema para resolver. Eu sei que você tem 1 milhão de problemas para resolver, mas para um pouquinho, deixa eu contar uma coisa para você. Daqui a pouco você não vai estar mais aqui, os problemas vão ficar aqui. Então não deixe esses problemas te matar, não. Você não vai resolver todos os problemas. Você vai partir desse mundo e os problemas vão ficar aqui. Guarda isso de uma vez por toda a tua vida. Entrega, fique em paz. Você é de Deus, você é filho de Deus. Deus está com você. Mesmo se você estiver enfrentando o maior problema do mundo, Deus está com a gente. Você é filho de Deus. Descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você é a pessoa mais rica, mais abençoada, mais agraciada do mundo. Ó Pai, nessa noite, Senhor, nós nos deparamos com a Tua palavra, com esta parábola tão rica, impactante. São tantas verdades aqui, Senhor, que mexe com a gente, que abre os nossos olhos, que nos faz acordar e repensar a nossa vida, Senhor. Precisamos repensar a nossa vida, o que é mais importante, o que é prioridade, a nossa agenda, a nossa escala de prioridades, em nome de Jesus, Senhor. Nós não podemos viver nesse mundo como aquele rico, sem colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça. Você tem um relacionamento íntimo com o Senhor. O Senhor chamava o mendigo pelo nome, ele tinha um nome, havia um relacionamento pessoal. Seu nome era Lázaro, e partiu desse mundo para estar com o Senhor eternamente. O homem mais rico nesta parábola era alguém que não tinha casa, não tinha bens materiais, não tinha nem saúde, Senhor, mas tinha um nome, e o Senhor o chamava pelo nome, porque ele era teu filho, Senhor. Essa noite, em nome de Jesus, se alguém aqui ainda não tem certeza disso, Senhor, é a coisa mais importante. Nós precisamos ter certeza absoluta, garantia, Senhor, que o Senhor nos chama pelo nome. Nós temos uma história de lutas, de dificuldades, mas nós pertencemos ao Senhor, e ninguém poderá tirar isso de nós. Podem tirar os nossos bens, pode tirar nossa saúde, pode tirar de nós qualquer coisa, mas não pode tirar de nós o nosso nome. O Senhor nos chama pelo nome, cada um de nós.
O Senhor tem um relacionamento pessoal com o teu povo, com os teus filhos. E é daqui para melhor, Senhor. Tem misericórdia. Que nenhum de nós aqui, ó Deus, que estão nesse recinto, quando fecharem os olhos para esse mundo, ó Pai, vá para um lugar pior do que aqui, Senhor. Mas que todos nós possamos ir para o seio de Abraão, para a presença do Senhor, para o paraíso, aguardando, Senhor, o juízo final, porque estaremos com o Senhor, que nos recebe na glória, e preparou para nós novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Enquanto aqui estamos, Senhor, é um mundo mau, injusto, nem tudo é como a gente sonha, como a gente quer, nem tudo, ó Deus, é pleno, justamente para nos lembrar, que aqui não é o fim, aqui é só uma passagem. Ajuda-nos a olhar para a eternidade, Senhor, entender essas coisas eternas, alcançar uma maturidade espiritual, parar de correr atrás do vento, de valorizar coisas passageiras, Senhor, e colocar o Senhor em primeiro lugar. E que os nossos filhos, a nossa família, Senhor, entenda essas verdades eternas. Enquanto estamos aqui lutando, Senhor, possamos compreender essas coisas. Todas as bênçãos temporais que o Senhor nos dá, elas são importantes, têm o seu lugar, mas não é tudo, Senhor. Um dia deixaremos tudo isso por algo muito maior do que isso. Abençoa o teu povo, Senhor, dê entendimento, dê clareza, Senhor, dê sabedoria, dê maturidade a nós, para vivermos uma vida sobremaneira, Senhor, superior, elevada, espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.